com o do Willian. Mas estou falando das sequências. Questão do Corinthians. Janeiro já começou com falhas, foi a saída de jogadores, com o contrato não renovado. A primeira coletiva já dava indícios, né, gente? A primeira coletiva talvez do atual vai presidente estourar nessa gestão, mas é uma construção de anos. Como aconteceu no Cruzeiro. Mesma coisa. O que aconteceu no O Cruzeiro modus operandi é o mesmo. Não começou em 2018, Isso. nem em 2019. E em vários outros clubes começou do em Brasil. 2011. Na gestão de 2011. Cutuca Foi gostoso! totalmente uma construção. Foram anos, foram quase 10 anos de construções ruins. O resultado final foi em 2019. Então começou em 11. Tá? Mais ou menos o que está acontecendo no Corinthians. Eu lamento o que eu vou falar aqui, porque acho que a gente podia falar muito do Fausto Vera. Mas eu acho que o Valu está enganado. Não, eu nunca estive tão certo. Eu tive o cuidado. Com relação ao Cruzeiro, olha que loucura. Certo. Eu tive o cuidado de ontem, eu participei de uma live que chama Na Furca, do meu amigo Flavinho. Ele vai ficar muito feliz, ele inclusive nos acompanha sempre. E aí a gente começou essa discussão sobre quando começou o problema no Cruzeiro. Eu tive cuidado de pegar os boletins, não. Balanços financeiros do clube. Peguei lá de 2017 até 2019. O Cruzeiro termina 2017, que é o último ano de gestão do Gilvan de Pinho, com uma dívida de 300 milhões de reais. O Cruzeiro entrega o balanço referente ao primeiro ano de gestão do Wagner Pires de Sá com uma dívida de 950 milhões de reais. Nós estamos falando de um aumento de dívida de 600 milhões de reais. Mas você tem que... Mas não, você peraí, contestar o que o Valu falou, você tem que ir em 2011. Até agora ele não contestou. Em 2011, o Cruzeiro, a gestão do Gilvan pegou um Cruzeiro devendo 100 milhões de reais. E aí você vai pegando a construção de 6 anos, uma dívida de 200 milhões de reais, é praticamente a correção monetária. E você vai pegar a dívida que foi feita a partir da gestão do Wagner Pires de Sá, não tem como. Ela triplica. Não, mas ela triplica em um ano. Né? Não, claro que não. Ninguém é referência. Ninguém discute. Não é uma referência. É referência de coisa de situação péssima. Saldo ruim para o péssimo, talvez. Gente, uma dívida de 300 milhões de reais, uma dívida de 300 milhões de reais é uma dívida. Que é ruim. Uma dívida de 900, você está endividado. Por que você está endividado? Porque quando você fatura 350 milhões... Não, peraí, gente, peraí. Ruim pro péssimo. Não, gente, peraí. Eu tenho uma dívida, Thiago, tenho uma dívida anual, uma dívida aí, 60 mil reais. Se eu receber 60 mil reais no ano, eu tô ferrado. Agora, eu recebo no ano 200 mil reais e tenho uma dívida de 60 mil reais, tá tudo bem, Thiago, gente. mas peraí que tem uma coisa... Eu vou pagar essa dívida. Tem uma coisa que... Financiamento é dívida. Tem uma coisa que precisa ser destacada. O que tá errado... Não, peraí. O que tá errado nisso aí é o seguinte. O Cruzeiro não era um clube endividado. O Cruzeiro era um clube que tinha dívida. Peraí, Thiago. A receita do Cruzeiro anual, ela era maior do que a dívida Thiago, do Cruzeiro. em 2011, quando o Valu se refere, você está falando que o balanço de 2011 era na casa de 100 milhões de dívida, não era? Era na casa de 100 milhões. Só que aí você tem que corrigir isso para você falar disso hoje. 100 milhões em 2011 absurdo. Era um valor. O Dudu foi você corrigiu para 2020. A correção que eu fiz foi até 2017. Não. Até 2017 a correção era normal. O que eu tô dizendo, chegar a 340 milhões que era a dívida do Cruzeiro. O problema é que em 2018 a dívida triplicou. Isso não é correção. Isso é incontestável. Isso é incompetência. Isso é incontestável. Isso tem outro o que nome. o Valu disse, que até agora você não conseguiu contestar, é que o problema para ele da derrocada começou em 2011. Eu não posso olhar para uma dívida de 100 milhões. Peraí, deixa eu falar. Foi doado. Eu não posso olhar para uma dívida de 100 milhões em 2011 e comemorar, pegando que 100 milhões em 2011, se você corrigir e trouxer para hoje, você vai entender a proporcionalidade da dívida. Então eu entendo que o Valu nessa aqui simplesmente comeu em picadinhos. Não, HG, mas não... O Zezé Perrella, eu acho que vocês não estão entendendo. O Zezé Perrella deixa a gestão... Ele tinha que passar para o Gilvan. Com a última vez, o Dudu, a última vez. Ele deixa em 2011 mesmo. O Gilvan já é obrigado a assumir com uma grande responsabilidade de talvez já ser o presidente não nominado do rebaixamento em 2011. O Zezé Perrella, ele deixa o Cruzeiro assim, ó. Não, peraí. Eu entendo qualquer tipo de crítica, mas o que eu tô falando aqui... Eu tô falando de números, gente. São números. Números, eu tô entendendo o Thiago, olha só. Então, beleza, vamos lá. O que o Thiago tá explicando é o seguinte. O Cruzeiro tinha uma dívida de 100 milhões Passou para 300. 100 milhões anos. Mas naquele ano, o Cruzeiro conseguia arrecadar 130. Eu estou dando um exemplo. Ele fechava no azul. Ele fechava no azul. Não, nem sempre ele fechava no azul. Não, eu sei, é que ele tinha dinheiro suficiente para quitar a dívida dele. Ou seja, vamos acabar com o Cruzeiro? Elas por elas. Uma dívida e sobrou dinheiro. Sim, Thiago. Fica elas por elas. O problema foi quando passou a não ser mais elas por elas.
A dívida começou a aumentar 400%, 500%, Só, 1000%. gente, sobre o Wagner Pires, ninguém... Não, já não está defendendo. Eu estou entendendo a apresentação de números. É isso aí. Não pode ser usado como apresentação de números. É um comparativo. É o seguinte, nós temos que, até para pular o assunto aqui, porque eu tenho mais assuntos, até para a gente tratar bem, que é o seguinte, não triplicar, quadruplicar a dívida é um fato que é muito relevante. Mas acordos políticos dentro do clube, dividir o conselho como uma coxa de retalhos, né? Usar o clube para ter vantagens ou financeiras ou políticas ou estratégicas, etc. É disso. Sim. Então esse problema é outra discussão. Outra discussão. Então ninguém desconsidera o crescimento da dívida de 17, 18, 19. Ela triplicou, só que para mim, eu também não falei de números, onde começa a construção, para mim, vai continuar sendo sempre 2011. Aí eu concordo. Então, isto posto, a pergunta é...